Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um programa Santa Casa e você. Na edição de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico oncologista Dr. Franklin Maia, que é coordenador do Serviço de Oncologia do Plano Santa Casa. Dr. Franklin, bem-vindo, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Guto, muito obrigado, um prazer estar com você. Como é que funciona o Serviço de Oncologia do Plano Santa Casa? O serviço de oncologia é um serviço que confere atendimento integral ao paciente oncológico, né? Nós temos uma clínica de infusão. Essa clínica são 15 leitos, 16 poltronas, né? E 2 leitos, 2 camas. Esse serviço ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, todos os dias. E fazemos infusões de quimioterapia, infusões de imunoterapia, atendimentos oncológicos clínicos, oncohematológicos, oncopediátricos. Temos uma equipe multidisciplinar de enfermagem altamente capacitada, de farmacêuticos oncológicos altamente capacitados e toda a equipe administrativa também envolvida nesse cuidado do paciente oncológico. Então, hoje o serviço de oncologia do Plano Santa Casa Saúde, ele existe e atua de maneira bastante plena no cuidado desses pacientes. A gente sabe que as pessoas que procuram algum atendimento no serviço de saúde estão muito fragilizadas. O acolhimento, a humanização desses pacientes, em particular oncológicos, que é o tema do nosso programa, também faz parte desse guarda-chuva que o plano oferece aos associados? Sim. A humanização do atendimento em todos os cenários de saúde é importante, né? Em oncologia não é diferente. Diria que é um pilar principal do tratamento, e o Plano Santa Casa Saúde, no serviço de oncologia, o paciente ele já tem a humanização desde quando ele entra no setor, né? Então, as cores são diferentes, a abordagem a esse paciente desde a recepção até o serviço de higienização, todos nós somos preparados, somos treinados para poder acolher esse paciente em todos os momentos que ele está dentro da clínica. E quando ele está fora da clínica também, ele conta com um serviço de apoio multidisciplinar, com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Nós temos serviços especializados para acompanhar esses pacientes, que é fundamental no tratamento de oncologia. Então, o plano está bem estruturado no sentido da humanização e cuidado multidisciplinar desse paciente que está sofrendo essa doença. Onde é o centro de infusão? O centro de infusão fica na rua Antônio Bento, 162, no 7º andar. É lá no prédio principal do plano? Exatamente, no prédio principal do plano, a matriz, né? Quais são os tipos de câncer mais frequentes? Os cânceres mais frequentes que nós atendemos no Plano Santa Casa Saúde, ele segue a epidemiologia mundial, né? Nas mulheres, mama, em primeiro lugar, nos homens, a próstata, seguido de câncer cólon retal, nas mulheres e nos homens, seguidos de câncer de pulmão. E aí, subsequente, temos outros tumores pâncreas, estômago, também são frequentes. O câncer em si, ele é um defeito das nossas células, grosso modo falando. Não, é uma célula, exatamente. É uma célula ruim ali que começa a se reproduzir. O câncer, ele é genético, ou a gente, durante a nossa vida, nós, por N fatores, que eu acho que você vai saber melhor do que eu, podemos desenvolver? 85%, Guto, a sua pergunta é muito relevante, né? É uma dúvida frequente e é bom esclarecer isso porque é um marco de prevenção isso. 85% dos cânceres, todos são
causados pelo nosso estilo de vida, por fatores ambientais, por alimentação e como nós nos comportamos durante a vida. 15% só é genético hereditário, ou seja, herdado dos nossos pais e das nossas famílias, né? Em relação à nossa qualidade de vida, a gente tem que se policiar muito com alimentação, com outros fatores, mas o estresse também entra nessa conta aí? O estresse entra na conta, sim, né? Porque o estresse ele mantém um nível de tensão emocional bastante elevado e com isso a nossa imunidade diminui. Nossa imunidade mesmo de defesa. Já passamos por momentos a qual estamos estressados vários dias e ao longo de uma semana, 2, caímos lá gripados, né? E o que isso tem a ver com câncer? Isso tem a ver porque o nosso sistema imunológico ele atua diretamente no combate de células doentes que vão surgindo no nosso corpo. Ocorre todos os dias isso. E a nossa imunidade plena, o nosso corpo reconhece essas células que nascem doentes e vão lá e eliminam essas células. Uma vez a qual a nossa imunidade está baixa por N fatores, por estresse emocional frequente, né, subsequente, o nosso corpo perde a defesa contra essas células que vão dividir erroneamente no nosso corpo, né? Então, é bem pertinente a sua colocação. Um estresse, uma emoção muito grande, por exemplo, a perda de um parente próximo, isso também pode desencadear um processo dentro do nosso organismo que venha a resultar num câncer? Não diretamente, Guto, no sentido de que uma perda familiar, uma eventual depressão, um eventual luto prolongado que vai causar diretamente isso. A depressão, a mágoa não causa isso. Mas a imunidade baixa causada por todo esse estresse emocional, essa depressão, pode ser um fator predisponente para ajudar a não defender o corpo de um câncer inicial que está surgindo. Independentemente dessa pessoa estar se alimentando bem, estar dormindo bem, ela pode, nessa questão emocional, ter o gatilho. Porque você falou de imunidade, a gente associa a imunidade, a pessoa não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está cometendo alguns excessos, mas independentemente disso, pode acontecer. Sim, pode acontecer. É multifatorial, né? Tem que ter vários outros fatores associados, mas a explicação para o estresse, relacionar estresse e câncer, a única maneira que eu vejo de correlacionar isso é no sentido da nossa imunidade cair. E isso diminui a defesa realmente do nosso corpo contra células que vão nascendo diariamente no nosso corpo. Tem mais pacientes, homens ou mulheres, com câncer? Ou é uma conta equilibrada aí? É uma conta equilibrada. Nós temos uma epidemiologia um pouco maior para mulheres. Nós temos um aumento discreto de câncer de mama, uma incidência um pouco maior de câncer de mama atualmente, então a balança desequilibra um pouco. Tá? Então temos um pouco mais de mulheres atualmente, sobretudo por câncer de mama, que é o mais frequente nelas, né? E por que? Vocês têm essa estatística a mulher se estressa mais, a mulher tem mais atividades paralelas? Existe algum estudo, alguma... Na verdade, não. A explicação que tem é que os fatores de risco estão mais frequentes no ambiente, então nós comemos mal, nós comemos veneno o tempo inteiro, porque um monte de agrotóxico, enfim, nós não fazemos mais exercício físico, fumamos, bebemos, e hoje está desenvolvendo mais câncer do que o habitual. Algumas explicações, saiu um estudo recente, internacional, que tenta explicar o porquê que está aumentando, uma das explicações moleculares, o porquê que está aumentando o número de cânceres, e parece ter a ver que a nossa população está com uns genes de defesa, ou seja, o mecanismo de controle da célula que está doente, parece que está um pouco menos atuante atualmente, e isso a gente está levando de gerações para gerações, e as pessoas atualmente talvez estejam com os mecanismos de defesa intracelulares menos atuantes, e seria uma das explicações, né? Você tocou na alimentação. Hoje a gente come mal, a gente come pior do que comíamos antigamente, há 30, 40 anos? No meu entendimento, totalmente. E isso é um fator que
chega nessa conta do câncer? Sem A dúvida. má alimentação, por exemplo? Sim, né? Porque hoje nós temos, além dos agrotóxicos, a gente sabe que é um fator desencadeador. Hoje nós temos uma alimentação rápida, né? Comemos de maneira excessiva carboidratos livres em todas as suas formas. Então, açúcares, processados, alimentos multiprocessados. E isso tudo já está bem documentado que isso tem, a médio e longo prazo, é um fator causal. Alimentos que levam grande quantidade de sal, embutidos. Né? O sódio também entra. O sódio, né? Para o fator de câncer de estômago, o fator de câncer coloretal. Então, a alimentação, não tenho dúvida que hoje nós comemos pior do que antes, não só eu isso, não é uma opinião pessoal, isso é uma documentação mundial, a Organização Mundial da Saúde já documentou isso. A nossa Sociedade de Saúde Coletiva já documentou isso. Então, o alimento ele é um problema atualmente. Se a gente não conseguir selecionar muito bem o que a gente come durante o dia, ter uma alimentação regrada, ele a longo prazo sim é um problema em relação à doença oncológica. No Japão, grande parte dos cânceres de esôfago, eles descobriram que era por conta de bebidas e comidas muito quentes. Sim, sim. É isso que acontece, particularmente no câncer de esôfago, é isso mesmo? A gente não deve ingerir alimentos muito quentes? Sim, alimentos de temperatura muito alta, ele é deletério para a mucosa do esôfago, né, que é o revestimento desse órgão. Essa mucosa ela não está preparada para receber esse alimento em alta temperatura. Então, um dos fatores de risco para câncer de esôfago é sim bebidas de temperatura muito elevada. Mas o principal é o álcool. O álcool literalmente queima. Queima a mucosa. Diariamente, ele vai lá e lesiona a célula. Né? E chega um momento que essa célula não consegue mais se regenerar, porque aquilo é compulsivo, né? Exatamente. Então, a célula fica doente e não tem como parar isso. E é um dos cânceres mais... Ele agride muito, né? Todos os cânceres agridem, mas a forma como a pessoa fica realmente Sim, você tem toda a razão. E a explicação é porque a via digestiva fica doente, o início da via digestiva. Então, o paciente ele não consegue comer. Ele vai ter dificuldade, porque tudo passa por ali, né? Tudo passa por ali. Então, quando passa, dói. Se passa ainda, né? A maioria dos alimentos chegam, às vezes os pacientes chegam para nós sem comer há 1 mês, 2 meses, com 20, 30 quilos a menos. E aí a condição clínica deste paciente receber um tratamento oncológico fica bastante limitada. Muitas vezes a gente não consegue nem instituir tratamento, né? Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos.
E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta, segundo bloco com o Dr. Franklin Maia, coordenador da Oncologia do Plano Santa Casa Saúde. Dr. Franklin, a prevenção é fundamental na medicina. Como o Plano Santa Casa Saúde trabalha na prevenção do câncer? O Plano Santa Casa Saúde tem uma vertente muito atuante atualmente, que é o Santa Previne. São uma série de medidas realizadas junto ao associado para a busca da prevenção, né? Então, a mamografia, buscar as especialidades básicas, como a clínica médica, o ginecologista, o urologista, que são os pilares da investigação inicial da doença, né? Além disso, o Santa Previne promove atividades de bem-estar, atividade física, né, para promoção de saúde e com isso tentar impactar e fazer uma prevenção nas doenças crônicas como o câncer. Entre essas medidas, a prática esportiva é importante e o plano, o Santa Previna preconiza isso? Tem uma atividade esportiva, tem uma atividade na praia, que tem a barraca de praia, é importante isso para o paciente? Importantíssimo, né? E a operadora atenta a isso, né? O Plano Santa Casa Saúde atenta a esse benefício do exercício físico na saúde da população geral, tem a sua ação, né, na promoção do exercício físico, que é um fator protetor contra o câncer. Isso é bem largamente documentado. O combate ao sedentarismo e através de atividade física regular, 3 a 4 vezes na semana, é benéfico e reduz a incidência de câncer em todos os seus tipos. Agora, quem já tem câncer e já está no tratamento, já está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia,
é interessante uma movimentação do corpo, uma pequena caminhada, claro que sempre conversando com o médico, com a orientação do médico. É importante ter esse tipo de movimentação do corpo, faz bem também para a recuperação, até para o medicamento ter um melhor efeito? Sim, a prática de atividade física já é bem documentado, de que ajuda nos efeitos colaterais, na redução dos efeitos colaterais. A prática de atividade ao ar livre, caminhadas ao ar livre, em contato com a natureza, reduz a ansiedade, reduz náusea. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estudo feito mesmo, tem até um estudo fora do país feito, um estudo nacional feito. Então é importantíssimo, obviamente que sempre orientado pelo seu profissional, não são todos os pacientes que vão poder fazer atividade física, mas combater efeitos colaterais da quimioterapia com atividade física é igual para igual, tem que ser dessa forma, e todos os oncologistas devem incentivar os seus pacientes a buscar atividade física. Teria o mesmo efeito que um medicamento, essa atividade física? Teria o mesmo efeito que um medicamento. E aí, quando a gente fala atividade física em determinados tipos de câncer, uma caminhada, por exemplo, a pessoa mora num prédio, ela desce, dá uma caminhada ao redor do prédio, não precisa nem sair, isso já ajuda, já seria considerado uma atividade física? Sim, já ajuda, é uma movimentação do corpo, né? Você vai se dedicar ali 15, 20 minutos a uma caminhada diária, contribui para a redução da ansiedade, contribui para a redução da fadiga. A quimioterapia, Guto, dá muita fadiga muscular, dói músculo, o paciente fica sem energia. E uma vez que você coloca o corpo em movimento, os índices de fadiga, os índices de ansiedade, até de enjoo reduzem. E o paciente acaba usando menos o medicamento para controle dos efeitos colaterais. Então, mesmo que haja uma certa... o corpo não esteja muito afim de fazer aquele movimento, é importante que se comece aos poucos, fazendo uma movimentação, principalmente dessa questão muscular. Sim, sim. Isso é fundamental. O Santa Saúde, ele tem o Santa Previne, que ajuda a prevenção e preconiza e destaca a importância da gente se prevenir. Existe uma busca ativa dos associados, existem programas de trazer essas pessoas para as unidades, para se fazer aqueles famosos check-ups ali, o diabetes, a hipertensão, isso faz parte também desse pacote? Faz parte, né? Nas redes sociais principalmente, a gente vê com frequência o Plano Santa Casa Saúde fazendo a publicidade, como o Dia de Combate ao Tabagismo, foi largamente disseminado nas redes sociais, isso vai diretamente ao associado, né? No mês de combate ao câncer de mama, né? Largamente difundido a prevenção através da mamografia aos seus associados. Então o plano tem uma preocupação importante assim na prevenção e tem projetos de busca ativa ao combate ao diagnóstico precoce do câncer. Em novembro tem o Novembro Azul também, que manda os caras irem lá fazer o exame preventivo. Tratar a doença no início é fundamental para se ter um êxito lá na frente, que é a cura. Então, quanto mais as pessoas se conscientizarem de que iniciativas como essa do plano, de fazer um furinho no dedo para ver como é que está a diabetes, aferir a pressão arterial, fazer, no caso dos homens, o toque ou o PSA e nas mulheres a mamografia, é de suma importância para, se havendo algum problema, se detectar no início e ter uma boa perspectiva de cura. Sem dúvida nenhuma, você está coberto de razão, Guto, porque câncer é curável sim, desde que diagnosticado inicialmente, né? E como que vamos diagnosticar? Fazendo programas de prevenção, incentivando as pessoas a procurarem se apropriar da sua saúde, né? Hoje a gente tem condição de fazer diagnóstico precoce. As pessoas que têm plano de saúde, têm acesso à saúde, está tendo mais facilidade de acesso à informação, é importantíssimo que busque os seus médicos, não precisa ir no oncologista, até porque o oncologista vai tratar da doença já instalada, né? É importante que as pessoas busquem seus médicos da saúde básica, seu ginecologista, seu urologista, como você está mencionando, o seu clínico. O diagnóstico parte daí, da visita ao seu médico mesmo sem sintomas, como se fosse a revisão do seu carro.
tem que fazer a revisão. A gente dá mais importância para a revisão do carro. Exatamente. E uma vez a pessoa passando por um urologista, por exemplo, detectado algum problema, como é que funciona esse fluxo do paciente oncológico dentro do plano? Uma vez detectado a doença, que é feita através da biópsia com o urologista, esse urologista ele encaminha para o atendimento do serviço de oncologia do Plano Santa Casa Saúde. Esse paciente ele tem acesso ao atendimento em torno de 10, 15 dias no máximo. Então o acesso é muito rápido, porque entendemos, o plano entende e o serviço de oncologia entende de que câncer não pode aguardar muito tempo. Então o acesso é muito fácil. Uma vez chegou à clínica, o oncologista se apropria desse diagnóstico, conversa com a família e o paciente sobre as estratégias de tratamento e direciona esse paciente para a equipe multidisciplinar. Então esse paciente ele vai passar com a nutricionista, vai fazer um plano nutricional para esse paciente através da redução da perda de peso, e estratificação, os erros alimentares que ele está tendo. Vai passar com a psicóloga. É fundamental saúde mental durante o tratamento do câncer, porque o impacto emocional da doença, o diagnóstico é severo, desequilibra a saúde inteira e atrapalha o tratamento. Então, é direcionado à psicologia, a fisioterapeuta também para condicionamento muscular, melhora a performance, melhora efeitos colaterais. Então, o oncologista ele direciona todos esses profissionais. Em paralelo a isso, programa o tratamento e vai em encontro com a nossa farmacêutica oncológica, que vai fazer a programação dessas medicações. Lá nós temos a Silmara, que é a nossa responsável, e vai em avaliação com a nossa coordenadora de enfermagem, a Giovana, que também vai fazer a parte de planejamento da enfermagem. Então o paciente ele é olhado por vários profissionais. Uma vez todos os profissionais feito as suas avaliações e estipulado o planejamento terapêutico para esse paciente, a infusão começa. E aí o tratamento e a cura. Exatamente. Dr. Franklin, muito boa a sua entrevista, muito esclarecedora, principalmente o que oferece o plano. Vai voltar mais vezes porque é um assunto muito rico. A gente tem várias vertentes aí para discutir a respeito do câncer e da cura. Lembrando que o câncer já foi aquela... Sim. Se falava em câncer, hoje não. Hoje, como você falou muito bem, o câncer tem cura desde que detectado precocemente. Muito obrigado pela presença. À disposição, foi um prazer participar. Muito obrigado pelo convite, Guto. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.